Boa tarde, crianças. Vamos então a mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar sobre o Brasil no século XIX. Então, a história do Brasil no século XIX, ela foi marcada por inúmeras transformações. Então, com a proclamação, de Dom Pedro I em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, e assim como a grande desigualdade social. Então, vamos falar agora uma coisa super importante, que foi a vinda, da corte portuguesa para o Brasil. Vamos ver como isso aconteceu e por quê. Então, no século XIX, a história do Brasil foi influenciada, diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. Então, França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. É por isso, o governante português, Dom João, resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. E assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formado, por milhares de pessoas. Então, aqui, nessa imagem, vocês podem ver Dom João aqui no meio. E observar aí que a corte, tinha muitos militares, tinha também religiosos, e nessa imagem aqui está mostrando as demais pessoas da população portuguesa que parecem aí, estar lamentando a partida do príncipe regente. Então, pessoal, assim que a corte portuguesa, chegou ao Brasil, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo que tinha dentro. Veja só. Mas naquela época, na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. Então, as ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto, não havia água encanada, e por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas, ou poços. O dia a dia nas ruas, da capital era marcado por intensas atividades, como vocês podem observar aí na imagem. Então, tinha muitas atividades comerciais, celebrações religiosas, e muito escravizados trabalhando também, muitos escravizados trabalhando. Então, pessoal, em 1808, Dom João, abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo aí o fim do pacto colonial. Então, o pacto colonial, para quem não sabe, era a prática em que cada colônia só podia comercializar com sua própria metrópole. E em 1808, Dom João deu um fim, ao pacto colonial. Tá? Então, nós vimos aí que, a época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, tiveram vários problemas por causa que o Brasil não tinha, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas que chegaram. Tá? Para vocês terem ideia, as necessidades que as pessoas têm fisiológicas, eles costumavam jogar no mar ou nas ruas a céu aberto, o que podia causar muitas doenças. Então, naquela época não existia banheiro, esgoto, água encanada. Então, imagina, como que era a proliferação de doenças no meio das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres. E grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras do século XIX era composta de escravizados. Então, entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos.
Então, aqueles que trabalhavam nas ruas, vendendo produtos ou carregando mercadorias, eles eram conhecidos como escravos de ganho, tá? Escravos de ganho. E também havia os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores. Esses eram conhecidos como escravos domésticos, tá? Porque os seus serviços eram os mais variados, né? Como fazer a limpeza, preparar alimentos, cuidar das crianças, tá? Então, pessoal, a chegada da família real ao Brasil causou grande impacto na vida colonial. Então, nessa época, o Rio de Janeiro passou a ser sede oficial do governo português. E por isso, né, Dom João fundou diversas instituições para organizar aí sua administração e para estimular, né, a economia e a cultura da região. Então, ele criou, por exemplo, a Imprensa Régia, né, que foi a primeira editora brasileira aí, fundada em 13 de maio de 1808. Tá? Então, ela foi uma filial de uma editora que já existia, né, lá em Lisboa, capital de Portugal. Além da Imprensa Régia, ele também criou a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e o Real Horto. Real Horto, nós conhecemos aqui, igual o que está na imagem aí, né? Nós conhecemos como Jardim Botânico, né? Que fica aqui no Rio de Janeiro. Quem já foi lá no Jardim Botânico? Tá? Então, o Jardim Botânico também foi fundado em 1808 com o nome de Real Horto. E ainda hoje, né, a instituição abriga espécies de vegetais de diversas regiões aí do mundo e serve como um importante centro de pesquisas. Tá? Então, parte do acervo da Biblioteca Real foi trazida de Portugal por Dom João. Essa instituição, né, que atualmente é esse prédio aqui, que nós chamamos aí de Biblioteca Nacional, abriga documentos e obras raras que são muito importantes, né, para o estudo da história do Brasil. Então, quem não conhece, vale a pena conhecer. Vamos falar agora um pouquinho sobre a missão francesa, tá? Então, para desenvolver aí o campo das artes, né, Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Tá? Então, diversos artistas, né, arquitetos e escultores foram convidados para vir ao Brasil trabalhar nessa instituição, formando então a chamada Missão Francesa. Então, um dos pintores que vieram ao Brasil nessa época foi Jean-Baptiste Debré, tá? Então, suas obras destacam aspectos importantes do dia a dia da população e são fontes históricas fundamentais para estudarmos aí a história do Brasil. Então, vamos ver aí alguns exemplos de obras aí desse artista, né, chamado Debré. Então, muitos aspectos culturais das cidades do século XIX são temas das obras de Debré. Então, o intruto aí representado aí nessa pintura era um tipo de brincadeira praticada, né, no carnaval, principalmente entre as pessoas escravizadas e os mais pobres da época. E Debré também representava o trabalho de diversos grupos da sociedade brasileira do século XIX. Então, aí vocês estão vendo uma loja, né? Uma loja de barbeiros. Então, essa imagem aí foi produzida por volta de 1821. E essa aqui é 1836. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje, se vocês repararam, a tia não fez perguntas. Isso não quer dizer que a próxima aula também não terá. Então, fiquem ligados aí que eu estou de olho, hein? Então, vamos lá. Vamos fazer agora as atividades. São 2 páginas, 267 e 270. Façam com muita atenção, com muito capricho. Quem terminar, abra o vídeo da correção, tá bom? Muitos beijinhos, pessoal. Tchau, tchau.